a transformação isovolumétrica, na qual o volume permanece o mesmo. Eu tenho aqui uma amostra gasosa confinada no recipiente, e diferente dos outros dois, não se trata de uma seringa, um cilindro com um êmbolo móvel. Não há êmbolo aqui, então o volume é o mesmo. Isso aqui é uma vidraria, é um balão de fundo redondo. Fechado, com uma rolha, hermeticamente fechado, o meio interno não se comunica com o meio externo. Ele está mergulhado no gelo, a uma temperatura determinada, e o manômetro afere a pressão de 1 atm. 1 atm é a pressão que essas molequinhas exercem contra a parede desse recipiente. O sistema foi levado para um aquecedor. Logicamente que a temperatura desse ambiente externo é maior do que, bem maior do que desse, né? Este calor passa através do vidro e atinge as molequinhas, e elas, olha, como elas têm energia cinética maior do que aqui. O número de moléculas é o mesmo. O que mudou foi a energia cinética média delas. Elas estão se locomovendo com muito mais velocidade. Então, o número de choques na parede interna desse recipiente aumenta. E a pressão é diretamente proporcional à quantidade de choques que a parede do recipiente recebe. Olha aqui, a pressão aumentou. Então, a temperatura subiu, a pressão aumentou e o volume da amostra gasosa é o mesmo, porque as paredes do recipiente não sofreram nenhuma alteração. Vamos pegar aqui um experimento hipotético. A amostra gasosa, no início, ela já exerce contra as paredes do recipiente uma pressão de 3 atms. E a temperatura aferida, quando a pressão é 3 atms, é 100 Kelvin. Dobrou-se a temperatura, dobrou a pressão. Triplicou a temperatura, a pressão teve seu valor triplicado. Quadruplicou a temperatura, a pressão também quadruplicou. O que acontece? Vamos entender a constante. O produto da pressão e temperatura, 3 vezes 100 seria 300, 6 vezes 200, 1.200, 9 vezes 300, 2.700. Se nós fôssemos comparar os resultados da pressão e temperatura de cada situação aqui, nós não chegaríamos num valor constante. Mas sim, se dividirmos um pelo outro, ou a pressão pela temperatura, ou a temperatura pela pressão, em cada estado, nós encontraríamos um valor que é o mesmo para todos. No caso aqui, o professor dividiu 3 por 100, 6 por 12, por 200, 9 por 300. O valor é o mesmo. Quando isso acontece, quando a gente vai plotar pressão e temperatura num gráfico, um contra o outro, o que a gente observa é uma reta. Como aqui, olha, pessoal. A divisão de um pelo outro, em cada situação do gás, dá o mesmo valor. Esse dividido por esse, dá esse valor. Esse dividido por esse, dá esse valor. Tá? Dobrou aqui, diretamente proporcional. Quando a gente vai plotar isso num gráfico, também dá uma reta, tá? Então aqui são as situações, os estados, estado 1, 2, 3, 4, ó, 1, 2, 3, 4, olha a reta aqui. Tá bem, pessoal? Essa é uma transformação isovolumétrica. E a equaçãozinha para resolver problemas? Como o volume é constante, ele não vai entrar na equação. Ele não entra aqui. Assim como a pressão não faz parte aqui dessa equação matemática, porque ela é constante. Então fica o produto, a pressão inicial dividido pela temperatura inicial vai dar o mesmo valor do que a pressão final dividido pela temperatura final.